E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover para conversar com vocês hoje sobre a questão de tempo. O tempo realmente é um dos nossos bens mais preciosos, né? E também é uma categoria super democrática, porque todos nós temos o mesmo tempo. Seja você, seja eu, seja a rainha da Inglaterra. Todos nós temos 24 horas por dia para a gente lidar com isso e fazer tudo que a gente tem que fazer. E aí, em relação aos queijos vegetais, eu ouço, por vezes, algumas pessoas dizerem que não tenho tempo para fazer um queijo vegetal, por isso que eu prefiro comprar um já pronto. Bom, é uma opção, porém, eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso. Eu acho que fazer queijo vegetal é libertador demais e por isso que eu queria hoje trazer pelo menos 3 pontos em relação ao tempo que as pessoas podem dizer que lhe faltam, para que possam refletir um pouco mais sobre isso e de repente até perceber o tempo de uma maneira um pouco diferente, porque muitas vezes a gente tem alguma coisa na nossa cabeça que imagina a coisa numa amplitude muito maior do que ela realmente é, não é? Então, de repente, com essa conversa aqui, podem testar depois disso e colocar à prova para ver se realmente fazer queijo vegetal dá muito trabalho e pega todo esse tempo realmente, não é? Bom, primeiro, por que eu deveria investir o meu tempo fazendo os queijos vegetais? Bom, isso daí eu acho que a primeira coisa que pode nos motivar a fazer um queijo vegetal é a própria conexão que a gente vai ter com o alimento que a gente vai consumir. Isso em relação a saber a procedência dos ingredientes, saber onde quem fez colocou a mão antes, mãos limpas, produtos todos, os equipamentos todos limpos. Então, toda essa relação com o alimento, ela acaba sendo muito boa para a gente mesmo, né? É um momento de conexão, um momento até de meditação, muitas vezes, quando a gente consegue colocar todo o nosso foco naquela atividade e a gente está tão envolvido que a hora que acaba aquilo, parece que a gente volta de algum outro mundo, né? Então, essa conexão que a gente estabelece com o alimento, eu acho que vale muito para a gente colocar todo o nosso tempo nisso. Depois, eu acho que a possibilidade que está dada, né, na produção dos queijos vegetais, ela é muito grande. A gente tem a possibilidade de fazer um queijo vegetal consoante aos nossos gostos, né? E também consoante a própria ocasião que a gente vai usar ele. Seja num hambúrguer, seja numa tábua de frios ou alguma coisa assim, a gente consegue customizar o queijo vegetal em relação ao nosso próprio gosto. Por exemplo, se de repente eu tenho uma vontade de comer um queijo vegetal com alho preto, onde que eu vou achar isso, né? Será que tem algum exemplar no mercado que eu possa facilmente encontrar que tenha um alho preto? Aí que, pelo menos a gente fazendo, a gente vai ter esse desejo sanado, né? A gente consegue comer um queijo vegetal com o alho preto. Agora, vamos ter um produto fresco, né? Um produto mais fresco. A gente tem um produto mais saudável, né? Porque muitas vezes as empresas elas colocam conservantes, elas colocam algumas coisas nesse sentido para que possam estender um pouco mais a validade dos produtos, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem a certeza, pelo menos, de que se trata de um produto bem fresco, né? E mais saudável também. A gente vai ser a pessoa que vai escolher os ingredientes.
Então, não necessariamente a gente coloca algumas coisas que a gente não quer. E um quarto elemento que faz com que a gente possa colocar a produção de queijo vegetal como prioridade na nossa vida é a questão da economia do dinheiro, né? Quem que a essa altura da vida não pensa em economizar um pouco mais em algumas coisas? E na alimentação, quando a gente fala em economia, não é a gente comer menos ou ter uma qualidade de comida inferior ao que a gente está tendo, não. Mas muitas vezes a economia, nesse aspecto da alimentação, ela pode vir em relação à nossa produção. A gente vai produzir esse alimento e com certeza vai ficar mais barato. Isso daí, pelo menos 2/3, mais ou menos, do produto, quando não mais até, a gente consegue economizar, né? Porque é justamente isso, é o nosso tempo que está sendo investido e a gente vai perceber que não é tanto tempo assim, porque muitas vezes e também muitos pontos do processo de produção do queijo vegetal acontecem independentes da gente. A gente só precisa colocar algumas condições e a coisa vai, né? Então eu queria colocar aqui pelo menos 3 situações que são as situações que eu tenho identificado, né, em relação às pessoas no que diz respeito à falta de tempo, porque eu gostava que depois de eu expor esses 3 pontos, pelo menos o tempo não fosse mais uma desculpa para não fazer o queijo vegetal, né? Aí vai ser uma outra desculpa, mas que não o tempo, porque realmente eu não vejo o tempo como uma desculpa. Portanto, a primeira situação que me aparece é que eu não tenho tempo para produzir a massa do queijo vegetal, né? E a boa notícia é que isso não leva tanto tempo assim, tá? Porque qual é o trabalho que está envolvido na produção dessa massa base do queijo vegetal? Misturar ingredientes. É só isso. É disso que se trata fazer o queijo vegetal. Você vai misturar os ingredientes e pronto, tá? Dependendo do queijo que for fazer, pode ser que tenha um processo de levar ao fogo, né? Se está usando algum gelificante, como agar-agar, capa-carragena, algum espessante, do tipo a própria tapioca, ou polvilhos, ou amidos, enfim, né, de outros gêneros, tipo amido de milho, farinha de arroz, farinha de grão de bico, enfim. Esses ingredientes, eles precisam ir para o fogo, né, ser cozidos de alguma forma, seja num fogo direto ou vapor, enfim, depende da técnica que está usando, né? Mas mesmo que tenha essa parte do processo, é possível ficar aí em torno de 20 minutos mais ou menos para ter essa massa pronta. Ou seja, a gente não está falando de passar 3 horas na cozinha para ter uma massa base de queijo vegetal pronta, né? Agora, é claro que você fala, mas eu tentei uma vez fazer e eu levei 1 hora para fazer tudo isso. Eu acredito que possa ter levado 1 hora. Isso principalmente se não houve uma organização prévia, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma cozinha que já está bem ou mal organizada, a gente sabe onde os ingredientes estão, a gente sabe onde todos os equipamentos que a gente precisa estão, né? Então fica mais fácil de reunir tudo isso daí previamente e daí partir para fazer a receita. E isso a gente ganha muito tempo, porque às vezes, né, o que pode acontecer? Do contrário, você está executando a receita ali e lendo, né, muitas vezes, seja uma receita própria, né, que você criou, ou uma receita de algum livro ou de algum site,
né, de algum blog, qualquer coisa que seja, você tem ela escrita e passa a seguir ali, né? Então, às vezes você vai seguindo, tá? Aí chega num ponto, fala, precisa disso daqui, isso daqui requer tal utensílio, numa ação de que eu guardei mesmo aquela coisa lá, e aí começa a procurar e tal, e aí sim, o tempo vai passando, né? No fim das contas, na hora que vê, perdeu muito tempo nisso. Então, a questão da organização, ela acaba sendo muito importante nesse ponto, tá? E isso daí é até a leitura prévia da receita, ela faz parte, porque uma vez que você faz essa leitura prévia, você entra em contato com os ingredientes, pensa todos os utensílios que você precisa e já reúne tudo isso de antemão, já ganhou muito tempo, né? E isso, seja uma receita super simples que você vai fazer com castanha de caju, probiótico e sal só, né? Vai ser bem rápido isso, mas daí o que envolve? Envolve demolhar a castanha. É uma questão de organização também, porque uma vez que você tem isso já planejado, por exemplo, você sabe, você vai fazer isso de manhã ou vai fazer no final do dia, você consegue se programar para colocar essa castanha de molho e pronto. Ela vai se demolhar sozinha, né? Todo o processo de demolha ocorre sem a nossa interferência. A única coisa que a gente precisa fazer é lavar essa castanha, colocar num recipiente, colocar água, tá pronto. Quanto tempo a gente gasta nisso? 5 minutos, se for, né? Dá para fazer mais rápido até. Então, a gente consegue, pelo menos, se organizar para ter isso tudo à mão. Ou, por exemplo, você vai fazer uma receita que você gosta muito e conta com óleo de coco, tá? Seja uma ou algumas colheres de óleo de coco. A gente sabe que o óleo de coco, abaixo dos 25 graus, ele se solidifica, né? E normalmente, quando a gente vai fazer alguma receita, esse óleo de coco ele vai entrar na forma líquida. Então, o que a gente precisa fazer? Liquefazer esse óleo de coco. Uma vez que a gente tem a receita já lida, a gente sabe os ingredientes que estão lá, sabe os utensílios que vai precisar, e a gente vê o óleo de coco que está ali, né, meio escondido entre os outros ingredientes, para não chegar na hora e preciso do óleo de coco, cadê? Nossa, está ali e está sólido. Putz, aí... Não, já antecipa a coisa. Quando uma receita conta com isso, primeira coisa que você vai fazer ao pisar na cozinha já é pegar o óleo de coco, colocar no fogo em banho-maria para que ele se liquefaça. Enquanto isso, já está juntando os outros ingredientes, né? E a hora que for começar a receita, o óleo de coco já está liquefeito. E aí tá muito mais fácil, né? Ganhou tempo para isso. Agora, um segundo ponto que alguém pode dizer bom, eu não tenho tempo para ficar cuidando desse queijo vegetal todos os dias, tá? Porque todo dia ter que dar atenção para isso, não tenho esse tempo. Bom, novamente, uma boa notícia. Isso não leva tempo nenhum, praticamente, tá? Nós estamos falando de novo, se estiver bem organizado, 5 minutos consegue dar conta disso, tá? Nem precisa de muito mais tempo. 10 minutos se for devagar e tiver distração com o celular ainda. Do contrário, vai ser muito mais rápido. E digo isso principalmente porque a gente não está falando de uma produção aí de, sei lá, 50, 60 queijos vegetais. A gente está falando de qual que é o espaço que a gente tem na geladeira, no frigorífico ali, para guardar esses queijos em maturação. A gente consegue fazer o quê? Uns 3, 4 tipos mais ou menos? E olha lá ainda, né? Então, é muito rápido tratar disso. E outra, quando a gente trabalha isso, assim, esse trato diário, né, entre aspas até,
é mais para queijos vegetais fermentados, né? Que aí a gente precisa curar eles, e nesse processo de cura, como eles estão pelo menos perdendo água, a gente precisa ter um trato específico nisso daí. Mas conforme a gente avança nos dias, eles não precisam todos os dias necessariamente serem tratados. Às vezes a cada 2 dias, dependendo do estágio que ele está, de 3 em 3 dias você pode revisitar ali. Então isso depende de algumas outras variáveis, mas o que eu quero dizer é que não necessariamente são todos os dias. Lógico que nos primeiros dias precisa ser todo dia, porque a perda de umidade vai ser muito maior. Então você precisa dar conta dessa umidade que está sendo colocada para o meio, né? Sobretudo o meio que está em contato com esse queijo vegetal. Agora, se você coloca isso na sua rotina diária, aí pronto, né? Não tem nem problema de esquecer de tratar do queijo. Imagina só, se você percebe que para o fim da tarde, sei lá, para a noite, é o melhor horário, né? Um horário que você tem disponível aí para poder tratar desse queijo. Bom, então você pode encaixar isso depois da janta, por exemplo. Ou seja, jantou, terminou a janta, vai lá, os pratos vão todos para a pia e tal, você vai organizar mais ou menos ali, né? E uma vez que você organizou, limpou a mesa, mas já é meio caminho andado, a mesa já está limpa. É só uma questão de você higienizar essa mesa aí, passar um álcool 70, por exemplo, borrifa um álcool 70 na mesa, depois está com a mão limpa, borrifa um álcool 70 na mão e partiu queijos, né? Vamos pegar daí os queijos vegetais ali, colocar na mesa e fazer esse trabalho de viragem deles, né? Ou sei lá qual é a atividade que está envolvida, mas de qualquer forma isso é muito rápido, né? Então não temos como imaginar que isso vai levar tempo. Esse tipo de trabalho, só para terem uma ideia, né, que eu falei que não estamos com 50, 60 peças mais ou menos, eu tenho uma geladeira que é específica para os queijos que eu produzo, tá? Então tenho lá uma geladeira e a capacidade máxima dela é de 60, eu consigo pôr 60 com rotatividade, eu acho que até 80 de repente, peças de 100 gramas, queijinhos de 100 gramas, por exemplo, tá? E quando essa geladeira está totalmente cheia, aí para tratar disso, olha só, entre 60 e 80 peças, aí sim eu levo mais ou menos 1 hora, tá? Eu estou falando de quase 100 queijos vegetais e não é esse o nosso caso. Quem está com 3, 4 é questão de 5 minutos, tá? Então, para essa situação, espero não terem mais problemas, tá? Agora, tem ainda o terceiro e último ponto que eu digo aqui, que é sobre o tempo de espera. E talvez esse sim seja o mais problemático para as pessoas, porque, é claro, hoje em dia a gente vive num ritmo de sociedade que é muito mais intenso, né? A gente tem uma busca pelo imediatismo que é muito alta. Então, o que a gente quer é justamente isso, fazer e logo está pronto. Gente, calma, tá? Vamos começar a separar um pouco as coisas, começar a ver esse produto que a gente está fazendo dentro da categoria slow food. Tem que dar o tempo para ele mesmo, para ele aos poucos ir evoluindo, né? E por mais que a gente tenha essa ansiedade e queira ver isso pronto rápido, na verdade é onde está o charme da coisa, né? Porque quanto mais a gente espera esse queijo ficar pronto, quanto mais a gente cuida dele, quanto mais dias a gente está passando com ele, vendo a evolução até, né, no aspecto visual que ele vai tendo
desde o do dia que você desenformou esse queijo até passado 10 dias, por exemplo, passado 20 dias, né? O aspecto visual, aquela casquinha que vai se formando, né? Isso faz com que aquele queijo ele se torne super especial, né? Especial ao ponto de a gente até meio que evitar comer, porque fala, nossa, eu vou comer, vou acabar com isso, né? Realmente, porque a gente investiu muito tempo nisso. E muitas vezes, até escolher as pessoas com as quais a gente vai degustar também é um sinal de que aquilo é realmente algo especial, né? Então, quando a gente pensa nessa espera, isso daí não tem muito por onde escapar. Mas, eu já digo, a espera, ela vale muito a pena, tá? Eu fiz um teste uma vez e eu estava com 2 peças que foram produzidas exatamente da mesma maneira, com os mesmos micro-organismos, e eu queria fazer um teste de uma maior evolução no tempo, né? É claro que eu estou falando de micro-organismos que são domesticados, tá? Culturas compradas. Eu comprei isso, não foi com Rejuvelac, não foi com probiótico caseiro, porque assim, quando a gente faz com probiótico caseiro, dificilmente mais tempo que ele fique curando, ele vai ficar melhor, tá? Tem uma curva aí até onde ele evolui e depois ele começa a entrar em declínio, tá? E isso daí podemos até conversar numa outra situação, mas existe isso. Então, Rejuvelac, probióticos caseiros não são aconselháveis para longas maturações, tá? Então, eu comprei micro-organismos específicos para isso e usei. Daí, a mesma receita. Depois de 3 meses, eu comi. Tava maravilhoso, tava muito bom, valeu cada dia que eu passei ali com aquele queijo, esperando ele ficar pronto, tá? E a outra peça seguiu por mais 3 meses, ou seja, eu comi com 3 meses e outro eu comi com 6 meses, e a diferença foi muito interessante, porque assim, a questão visual ela já era diferente, a textura já estava diferente e também o sabor estava diferente. A gente tem, para cada um desses pontos, a questão visual, por exemplo, a casquinha que foi se formando e que foi ficando mais velha, né, isso a gente tem um ganho de coloração conforme o tempo vai passando. Depois a textura, a gente tem também alguns micro-organismos que eles têm uma especialidade maior em quebrar proteínas. E isso, eu digo que vale para 2 coisas, tanto para a questão da textura, quanto para a questão do sabor, porque em relação à textura, ele está quebrando proteína, a proteína ela dá sustentação ao queijo, né? Ela compõe a estrutura do queijo. Então, você quebrando proteínas, você vai ter alteração na própria textura. E depois, essas proteínas quebradas, muitas vezes elas são quebradas até o limite. E o limite de uma cadeia de proteína é aminoácido, tá? E há aminoácidos que eles formam aquele sabor umami, né? Eles vão trazer aquele umami. Então, imaginem só a situação. A gente tem ganho de complexidade dos queijos conforme eles vão evoluindo ao longo do tempo, tá? Então valeu demais da conta essa espera. E eu sempre tenho coisa na minha geladeira que está evoluindo ali. Às vezes não fica tão bom quanto você acha, outras vezes fica, maravilha, mas o mais interessante é que a gente precisa tomar nota de tudo para saber o que está acontecendo e não vamos errar mais, né? Ou se ficou bom, vamos repetir e
tentar mudar algumas outras coisinhas para chegar de fato no melhor queijo vegetal que você já comeu. Então, esse é o ponto. A gente sempre está na busca desse santo graal, né? Em busca do melhor queijo vegano que a gente já comeu. Esse que é a nossa busca. Agora, se você não consegue chegar nesse ponto de esperar, aí precisamos entender um pouco isso e trabalhar essa questão, né? Trabalhar isso de algumas maneiras. Então, primeira coisa que eu acho que vocês têm que se perguntar é qual é o maior tempo que eu consigo esperar, ou qual foi o máximo que eu consegui esperar, porque daí, de repente, mais que isso não dá certo. E isso é muito relativo para as pessoas, né? Para mim, o tempo máximo que eu já esperei foi 1 ano. Já deixei maturar por 1 ano o queijo, né? E para mim não chega a ser grande problema nessa espera, porque eu tenho uma estratégia para isso e eu vou dividir com vocês essa estratégia em forma de dica para que vocês possam também conseguir ter um maior tempo de maturação, tá? Bom, vamos imaginar então, para cada um, vocês têm os seus tempos diferentes, tá? Mas, ao título de exemplo, vamos deixar aqui 1 mês. Então, vamos imaginar que eu queria ter um queijo fermentado e maturado por 1 mês, mas eu não consigo. Não consigo porque eu não aguento. Eu sempre como ele antes. Chega ali, teve uma vez que eu consegui 3 semanas, mas não aguentei, comi. E daí perdeu, né? Voltou a estaca zero de novo. Então, para isso acontecer, né, você conseguir ter ele 1 mês, a primeira sugestão que eu dou é que você faça 2 iguais e comece o processo de maturação. Tá? De repente, se conseguir fazer 3 já no mesmo dia e colocar, maravilha. Quando fizer isso, vai maturando os 3 ou 2 e tenta preencher esse buraco de espera com alguma outra coisa, tá? Com um queijo vegetal mais rápido. Ou se, por exemplo, gosta mesmo de fazer queijos fermentados e não gosta de queijos rápidos, tudo bem, maravilha. Mas também dá para você fermentar um queijo que ele é mais rápido, tipo um queijo mais cremoso ou um queijo para barrar no pão, alguma coisa assim, né? E daí, com esses daí, você vai se alimentando, né? Vai mantendo essa espera através do consumo desses queijos. E se você tem 2 ou tem 3 e quer 1 mês, então se você tem 2, a hora que chegar na 3ª semana, pronto, se dá de presente isso, fala, bom, cheguei na 3ª semana, eu vou abrir esse daqui e come, vê como tá, e daí, o mais interessante, anota as suas impressões sensoriais, para ver que interessante que é. Porque depois, na próxima semana, quando você chegar nas 4 semanas então, né, 1 mês de cura, você também come esse queijo e anota as suas impressões sensoriais, né? Anota o que você achou, né? Impressões sensoriais, nossa senhora, estou querendo dizer, escreve o que você achou do queijo, em outras palavras, né? E depois compara os dois, ou se a memória ainda estiver boa, você vai comparar com aquele da semana passada, né? E ver até onde valeu a pena, se teve muita diferença, se não teve. Agora, se você tem 3, aí fica mais fácil, porque na 2ª semana já dá para você consumir um, na 3ª semana você consome outro, e por fim chegou em 1 mês e consumiu outro. Mas, para essa dica aqui, eu acho que o mais importante é vocês sempre terem um ponto de apoio.
que está preenchendo esse espaço, é fazer algum outro queijo mais rápido, tá? Um queijinho cremoso, alguma coisa assim, como eu falei, que eu acho que isso daí dá uma desviada da nossa atenção daquele que está em espera, tá? Eu acho que vale a pena. Agora, se você tem um pouco mais de espaço no seu frigorífico, na sua geladeira, o que dá para fazer? Você pode fazer, cada semana, você faz um, né? Ou 2 até em cada semana, tá? Faz mais um por semana, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil até. Porque daí você faz uma a cada semana, mas sempre preenchendo esse tempo de espera com alguma outra coisa mais rápida, tá? Beleza. Por quê? Ao longo de um mês, você teve essa espera e foi preenchendo, né, tampando buraco aí com outras variedades. Mas a partir do momento que fechar um mês e você conseguir pegar aquele primeiro para comer, na segunda semana você tem outro de um mês de maturação. Na outra semana você tem outro de um mês de maturação. Na outra semana você tem outro ainda de um mês de maturação. Então olha que interessante que a coisa começa a ficar. A primeira barreira desse ciclo, ela é um pouco mais difícil de ser rompida, mas estamos junto. Me escreve, deixa nos comentários aí, vamos chorar as pitangas junto, vamos se apoiar, dar força um para o outro aí, né? Porque eu quero que vocês consigam ter os seus objetivos alcançados nisso daí, tá? Então, depois que romperam essa primeira barreira, aí vai ser só alegria, porque daí você tem, né, se uma semana é suficiente para consumir um queijo desse, ótimo, na próxima você vai ter de novo, na outra vai ter. Então, depois que quebrou essa primeira barreira, você vai conseguir ter esses queijos vegetais aí curados por um mês, disponíveis toda semana para vocês, né? E aí depois é só manter esse ciclo aí e ficar retroalimentando o sistema, né? Para que a gente tenha, então, todo mês pelo menos, um queijo vegetal desse. E de repente, pode ser que aconteça que vai ter uma semana que ficou pronto e que você fale, essa semana eu não vou comer não, esse aqui eu vou pôr de lado, eu vou marcar ele e eu vou esquecer ele aqui um pouco. Na outra semana tem um de um mês, depois tem outro de um mês e tal, e aquele ficou guardado. De repente, você consegue ter um de 2 meses, por exemplo, para fazer essa comparação e testar. Olha que maravilha. Bom, então, com isso eu queria só trazer esses pontos aqui, trazer a minha experiência para dizer que realmente o tempo ele não deve ser mais colocado como uma desculpa. Então, vamos para a cozinha, vamos testar, vamos fazer e deixem comentários, deixem as suas dúvidas para a gente manter essa conversa sempre em dia, beleza? Até a próxima.